Olá, boa noite, internautas. Tudo bem com vocês? Eu sou Fabiana Santiago, psicanalista clínica, Master Coach, e hoje eu estou aqui para mais uma live, hoje com um tema polêmico da atualidade sobre o assédio no ambiente de trabalho. E eu trouxe uma convidada para falar sobre o tema com vocês. Mas antes disso, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, apertar o sininho e, se você acha que esse conteúdo é relevante, compartilhe com mais pessoas. Você que está no YouTube, não adianta só você curtir o vídeo, não. Você precisa acionar as notificações para que o sistema entenda que esse conteúdo é relevante e você seja avisado toda vez que a gente estiver no ar. A minha convidada é uma amiga querida e uma profissional muito competente, a doutora Roberta Oliveira, advogada, professora universitária, ela é coach, palestrante, e a gente tem um projeto incrível para trazer para as empresas sobre a prevenção do assédio. Vamos lá, doutora? Oi, Fabi, tudo bem? É Tudo um bem? prazer participar com você em mais uma live, né? Sempre estamos conversando sobre temas atuais, sobre temas relevantes, importantes, e assédio é um tema sempre atual, né? Não tem como dizer que assédio no ambiente de trabalho não é um tema atual e relevante. Exatamente. Eu que te agradeço, obrigada pelo seu tempo, por mais uma vez estar aqui comigo no meu canal e por esse projeto incrível que a gente está fazendo para promover para as empresas saúde emocional, saúde de clima e um clima que seja ameno para as mulheres, né, e para as pessoas de todos os gêneros. Vamos falar sobre o tema? Vamos sim, Fabi. Assédio, além dele ser um tema que está muito em alta, né, vamos dizer assim, no ambiente de trabalho, devido à nova legislação, sabe que eu sou como que eu posso dizer? Não dá para dizer noveleira, porque não é novela, mas eu adoro um BBB e teve assédio no BBB, né? Dois participantes foram excluídos por conta de assédio sexual e a gente vai abordar aí o que é assédio sexual, né? Qual que é a diferença entre assédio moral, assédio sexual, por que dentro de um ambiente de trabalho não é uma conduta aceita, até porque pode levar as pessoas a doenças psicológicas, assim como doenças físicas, né, Fabi? Exatamente. A gente tem aí um estudo que a gente vai falar para vocês sobre os números de afastamento, sobre os números da depressão por conta do assédio. E a gente tem no quadro da saúde emocional no ambiente de trabalho, a gente tem lá vários tipos de psicopatologias. E a gente tem o trabalho em situações diferentes. O trabalho quando ele é um fator desencadeante, quando ele é o fator causante, a causa do problema emocional ou físico, e quando ele é um agravamento, né? A questão do agravamento. Então, a gente vai falar sobre tudo isso hoje para o nosso público. Mas antes, conta para a gente um pouco do seu currículo, se apresente para nós. Eu sou formada há 20 anos em Direito, já é um tempinho aí considerável, e há 15 que eu atuo com direito do trabalho. Então, dentro dessa minha experiência, eu achei interessante agregar valor dando aulas. Comecei dando aula em cursos preparatórios para a OAB, depois cursos preparatórios para concursos. E aí eu cheguei na graduação em Direito. Na graduação em Direito, eu me formei mestre em Direito, então eu passei aí eu tive uma carreira na qual eu fui galgando degraus, que ela foi bem planejada no sentido de me especializar naquilo que eu gostaria. Então, o meu mestrado ele é em saúde ambiental. Eu estudei o meio ambiente em todas as suas facetas.
Então, o meio ambiente natural, que a gente conhece, a natureza, né? O meio ambiente artificial criado pelo homem, e é muito importante o meio ambiente do trabalho, como que a saúde do trabalhador deve ser tratada. E dentro desse contexto, eu fui estudar comportamentos humanos, porque eu adoro comportamento humano. Até para mim entender, para mim melhorar e ajudar a melhorar as outras pessoas, porque eu não consigo enxergar eu não utilizar o que eu aprendi primeiro em mim. Se não fizer sentido em mim, eu não consigo repassar a informação. Aí, nesses estudos comportamentais, eu fiz curso de coach, curso de PNL, curso de hipnose, fiz curso de enneagrama, fiz curso de terapeuta. E eu agreguei conhecimentos. Hoje tem um ramo do direito que ele é chamado de neurodireito. Dentro dos comportamentos, eu achei necessidade da explicação de como o cérebro reage a determinados comportamentos. Então, foi muito bom para mim o estudo da neurociência, aplicar ao direito, e cheguei a uma conclusão maravilhosa de que não é o direito que deve permear a vida das pessoas, mas sim as pessoas que devem ir de encontro ao direito para que seja possível que todos caminhem em paz. Há um descrédito muito grande do direito, acredito, por conta disso. As pessoas falam, mas isso não é para mim, não vai dar em nada, é muito demorado. Mas será que é necessário que se chegue a uma efetivação judicial? Conhecer o direito, ele pode trazer benefícios de trazer relacionamentos saudáveis, que as pessoas tenham relacionamentos mais saudáveis, e ver, nossa, é proibido pelo direito, mas por quê? Onde será que a minha conduta pode estar errada, que eu possa lá na frente ter um problema? Então, é algo que direito e comportamentos, eles têm que estar bem alinhados. Assim como as empresas que têm os seus próprios valores. Será que ela está alinhada ao direito para que ela não tenha problemas futuros? Essa é uma questão muito importante de levar o direito, ou que as pessoas encontrem o direito e elas consigam ver como que pensa a maioria, a coletividade, porque se não houvesse um senso comum, não teria virado norma. E a minha conduta individual, como que ela está repercutindo no coletivo? Porque nós somos seres individuais que vivem no coletivo. E o direito, a princípio, ele veio regulamentar os comportamentos coletivos. Mas hoje eu vejo que é mais fácil fazer o inverso para que não se tenha problemas. O direito, ele tem por base a filosofia, né, doutora? E a filosofia é um pé, né, que começou com o direito, e a filosofia fala muito da ética, né? Ela traz para nós a ética. Kant falou muito sobre a ética, sobre o ser humano vivendo em ética, a diferença entre a ética e a moral, que é algo completamente diferente, e o quanto que a gente precisa da ética para poder conviver em sociedade. E existe um campo dentro da gestão de pessoas que se fala da ética do trabalho, que é a questão das condutas profissionais, a questão das condutas de relacionamento mesmo. E acho super interessante você falar sobre a neurociência, porque a gente fala muito de emoções e de comportamentos, e a neurociência, ela estuda o efeito biológico nas emoções. E muitas vezes as pessoas, elas se esquecem disso, elas acham que o emocional é só o subjetivo, né? Mas, na verdade, a gente tem, a neurociência comprova que, na verdade, a gente tem um biológico e a gente tem uma herança biológica e psíquica que dita os nossos comportamentos, né? Como que você vê a questão da ética no ambiente de trabalho?
A ética, ela é bastante delicada, né? Eu, há bastante tempo, acho que há uns 10 anos já, se não faz 10, vai completar 10. Eu trabalho no Tribunal de Ética da OAB também. Então, tudo que é relacionado a trabalho sempre me atraiu bastante, né? Então, o trabalho do advogado dentro do Tribunal de Ética, como que a OAB, ela regulamenta. Cada uma das profissões, elas têm os seus códigos de ética, né? A gente escuta bastante, pelo menos eu vejo bastante em jornais televisivos, a ética do médico também. E a ética dentro das empresas, por vezes ela não é muito clara o que o empregador ele entende como conduta ética. Então, dessa forma, eu acredito que poderia ser um pouquinho melhor trabalhado para todos os colaboradores o que as empresas entendem por ética. Porque a própria neurociência, por meio da programação neurolinguística também, ela indica que cada pessoa vai entender a vida pelos seus olhos, pelo seu próprio prisma. Então, aquilo que não tiver muito claro pode dar margem a dúvidas e a pessoa pode estar achando que está agindo certo pelas suas próprias convicções e ela não está agindo certo. Então, é um problema aí até de comunicação. É porque quando a gente fala de coletivo, a gente não fala das nossas próprias condutas, né? A gente fala da importância para o todo, da coletividade, do espaço do outro, da voz do outro, do entendimento das permissões do outro, né? E, é claro, as regras, as leis, o código de ética, os manuais de procedimento, eles são feitos para gerar bem-estar para o coletivo. Hoje a Uhum. gente tem, por exemplo, no ambiente de trabalho, o dress code, que é importantíssimo. Antigamente, isso era pouco falado. E a gente tem hoje, para cada segmento, para cada tipo de empresa, e assim, ligado ao ambiente da empresa, ao tipo de cliente da empresa, ao tipo de colaborador da empresa. Para quê? Para que as pessoas não se sintam excluídas ou não se sintam ofendidas com a imagem, com a vestimenta do outro. Antigamente, criava-se um padrão, então uniformizava todo mundo, né, para que as pessoas ficassem todas iguais e mantesse um padrão. E hoje trabalha-se muito mais na consciência, né, do indivíduo, na questão da permissividade e da gestão dos espaços, né? É interessante isso também. Né? Dress A minha code roupa, é muito polêmico, é muito polêmico o dress code, você não tem ideia, principalmente no direito. Quando eu fazia faculdade, mulheres só entravam no tribunal de saia. E também essa como que o indivíduo enxerga o coletivo. Porque hoje eu vejo parte das minhas alunas que elas falam que é antiquado você ter uma certa vestimenta para ser advogado. Porque meu sim, corpo, as minhas regras, a minha roupa, eu vou usar a minha roupa porque eu quero, é o meu modo de ver e o meu modo de ver está correto. Eu não sou contra que as pessoas tenham as suas próprias regras, eu acho que todo mundo deve se conhecer e sim ter as suas próprias regras para saber e conhecer os seus limites. Mas está tendo uma dificuldade de olhar o coletivo. Como que eu vou me inserir de maneira saudável no coletivo? sim. É bem preocupante. Isso é algo que, por isso, que dentro das empresas devem sim ter regras muito claras. Hoje, nos tribunais, você não entra de. Como é que chama? Tomara que caia, os ombros de fora. Uhum.
Então, ainda que seja uma roupa que tem aquelas alças mais fininhas, né? As mulheres não entram. Ela é barrada no tribunal por conta da roupa. E muita polêmica com relação ao tamanho de saias também, por incrível que pareça. E o dress code do advogado, por exemplo, do direito, né? Ele não tem só limitações para a mulher, ele tem para o homem também, né? A questão da roupa social, né? O tipo de se apresentar. Gravata, terno. Eu entendo essa fala do empoderamento feminino de que meu corpo, minhas regras, e eu uso a roupa que eu quiser. Porém, suas regras não podem agredir a ótica de convivência do outro. Então, escolha outra profissão que não seja direito, para você poder usar o tipo de roupa que você quer. É um ponto de vista que eu tenho, porque se as suas regras elas infringem as minhas, ao que é importante para mim, então você não está sendo ético e você não está sabendo conviver em coletivo. Porque senão, daqui a pouco a gente não tem mais, né, nenhum tipo de cerimônia, vamos dizer assim. E é dessa forma, não observando o coletivo e olhando as próprias regras, que acontece o assédio. Porque Muito bem. esse viver no piloto automático, esse viver sobre as minhas regras, eu posso estar agredindo outra pessoa sem que eu perceba isso. Porque para mim tá tudo bem, para mim é normal. Aquela história de mimimi, aqui é raiz, aqui é raiz versus Nutella, né? Essa eu acho interessante, né, que se coloca que pessoas raiz elas são mais de um modo mais bruto, né? De um modo que coloca se impor e que as outras pessoas Nutella estão de mimimi, que elas foram criadas no tapete pela avó. E assim é dessa forma que as pessoas acabam não se entendendo e criando problemas que poderiam ser previstos e evitados pelo simples respeito ao coletivo. Sim, concordo. Vamos falar então um pouquinho sobre os nossos tópicos aqui. Primeiro, o que é assédio, doutor? No ponto de vista do direito. Bom, para o direito, tem duas vertentes, né? Esse assédio, simplesmente, que é a importunação de alguém que você esteja importunando, que você leva a certo constrangimento. Para o direito, ele vai agregar informações. Então, são as importunações feitas de maneira reiterada, com o intuito de agredir. Agredir, seja psicológico, seja de maneira psíquica, que vai um pouquinho além, né? Seja com ações, seja com omissões. Por exemplo, a omissão retirar trabalho das pessoas. Então, existe uma demanda de trabalho, mas como forma de punição, como forma de agredir, todas as pessoas têm 10 tarefas para fazer, e para outras são atribuídas 2 tarefas. Ou então, pessoas que trabalham na rua, né? Determinadas pessoas vão fazer 500 km por semana, outras vão fazer em torno de 200 km, como forma de agressão. Então, até uma forma de omissão também. Então, esse assédio moral, ele pode ser praticado tanto pelos superiores hierárquicos, como também por colegas de trabalho.
Então, aquele colega que insiste em agredir o outro colega de maneira verbal, ou até por forma de brincadeiras, aquele esconder os objetos, ou danificar o trabalho de outra pessoa de maneira reiterada, tá? É bem importante que seja reiterado para ser considerado assédio. Se não for reiterado, deixa de ser uma conduta punível? Não. Ele vai caracterizar dano moral, mas não caracterizará o assédio. Tá? Então, o assédio também para o direito, ele pode ser o assédio sexual, quando tiver uma intenção libidinosa. Aí a gente pode parar um pouquinho por aqui para ficar um pouquinho no moral, depois a gente vai para o sexual, né? Uhum. Até pelas consequências psíquicas, psicológicas e físicas, né, Fabi? Que não, a pessoa que recebe, a vítima, não é uma simples brincadeira. Então, talvez o assediador ache que é uma brincadeira, que é uma vingancinha, mas quem recebe pode receber e ter consequências gravíssimas, né? E até entra nessa questão do comportamento também, as festinhas, né? Festinhas no departamento, e que você não convida uma pessoa, a exclusão dessa pessoa, a exclusão também, almoço coletivo, todo mundo é convidado, aquela pessoa não é, também é uma forma punitiva, né, de assédio. A comemoração do aniversário de todo mundo do departamento, menos, esquecemos o do fulano. Isso existe. E isso entra dentro do comportamento perverso, que normalmente é liderado por alguém, e aí vem o efeito manada, né? Que o ser humano ele tem aquele efeito. O ser humano, quando ele está no coletivo, assim, a gente até nos últimos tempos tem assistido muito, né? Essas manifestações, né? Do ser humano quando ele está no coletivo. Então, ele tende a perder a razão quando ele está ali com aquele ódio, aquela vingança do outro inflamada, né, na coletividade. Uhum. E quais são as consequências jurídicas para quem pratica o assédio? Ele pode perder o emprego por conta dele ter quebrado regras do contrato de trabalho, as regras da boa convivência, né? Ele pode, de uma maneira mais agravada também, ser incitado aí a pagar também por danos morais, porque o assédio moral ele está intrinsecamente ligado, né, aí ao dano moral e ao pagamento em espécie, né? Porque como que você vai voltar à situação anterior? Tem como você reverter? Não tem, não existe reversão. Então, uma forma de punição é o pagamento pecuniário, o pagamento em pecúnia, né? Essa pessoa, porque a princípio nas relações de trabalho, quem vai responder por essa pessoa é a empresa. Porque tudo que você faz quando você é colaborador de uma empresa, você está fazendo em nome da empresa. Então, se você tem um colaborador que pratica assédio, além dele estar quebrando as regras do contrato de trabalho dele, ele está agindo em nome da empresa. Então, a empresa pode ser processada e a empresa, com o seu prejuízo, ele pode mover uma outra ação em relação a esse assediador. Então, Uhum. é algo que eu não sei se que alguns assediadores eles sabem o que eles estão fazendo. E eles fazem protegidos pela empresa. Porque se houver algum processo, não será contra mim, será contra a empresa. E se a empresa quiser, ela que me demita.
Mas aí não vai ser uma demissão sem justa causa, será uma demissão com justa causa. As pessoas também não param para pensar sobre isso. Além do que, eu acho que dentro das consequências de trabalho, as pessoas não pensam nas consequências pessoais. Eu estou maltratando outro ser humano. Eu sou ser humano. E eu vou maltratar outro ser humano? E se existe uma regra que eu posso perder o meu trabalho, que eu posso ter que pagar, peraí, tem alguma coisa que está errada. Como o meu comportamento ele pode levar a isso, eu tenho que parar para pensar. Mas que tipo de pessoa que eu estou sendo para mim e para a coletividade? Então, e para o assediado, a pessoa que foi assediada, ela pode rescindir o contrato de trabalho dela como se ela, como se fosse sem justa causa, com todos os direitos dela, não vai configurar um pedido de demissão. Tá? É o que a gente chama de rescisão indireta do contrato de trabalho, porque a pessoa que assediou ela quebrou as regras da empresa. E toda vez que uma das partes quebram as regras, pode haver a rescisão do contrato de trabalho. Tá? Não é só a empresa que pode rescindir o contrato. O empregado, o colaborador também pode. E como quem errou foi a empresa, porque a empresa ela tem a obrigação de zelar pelo meio ambiente do trabalho. Do mesmo jeito que aquelas empresas que trabalham com construção civil, elas têm que fornecer os equipamentos de segurança e fiscalizar, as empresas também têm que fiscalizar o ambiente saudável de trabalho para que as pessoas não fiquem doentes, para que as metas estabelecidas sejam metas reais, que metas que possam ser cumpridas, que aquele que está, o líder, né, de cada departamento, que ele possa agir de acordo com a empresa em feedbacks honestos, por exemplo, que ele possa levar, que ele possa amenizar ou mediar conflitos de maneira imparcial, para ele realmente ver quem está errado, quem não está. Aquelas panelinhas, né? Aquele favoritismo dentro da empresa, que você sabe quem são, né? Como eu já trabalhei bastante em empresa, então é aquele negócio que eu já trabalhei em empresas como empregada, já trabalhei em empresas prestando serviço, eu já vi muita coisa, e muita coisa já aconteceu comigo também, né? Então, é algo que meio ambiente de trabalho é muito delicado e é muito fácil ele ser quebrado. Por isso existem as... Perdão, desculpa, doutora. Imagina, pode falar. falar. Pode finalizar seu pensamento. E eu nem lembro mais o que eu ia falar. Não? Eu não ia trazer nada novo, eu ia dizer a mesma coisa de outra forma. Então me desculpe. Mas eu ia complementar a sua fala dizendo o seguinte, que por conta disso que a gente tem as políticas de recursos humanos, a política de gestão de pessoas. Por isso que a formação em liderança, ela é hoje o treinamento mais contratado no mercado de trabalho. Porque é importante que o líder seja capaz de fazer a gestão dessas métricas, dessa conduta de ética, dessa gestão desses conflitos e seja, junto com os recursos humanos, o responsável pelo bem-estar das pessoas para que elas possam trazer resultado para a empresa de forma satisfatória para elas também, porque pessoas infelizes, elas não produzem a contento. Né? E muitas vezes a infelicidade do outro está ligado não a ele, mas ao ambiente insalubre que ele está convivendo, né? Insalubre emocionalmente. Tá? Como que a gente pode falar sobre o assédio sexual? A gente tem lá o assédio sexual, a importunação sexual, a importunação moral.
Como a gente pode diferenciar e como a gente pode falar disso, e até onde vai a responsabilidade do indivíduo que pratica e da corporação, no sentido de prevenir e no sentido de punir esses colaboradores. Bom, o colaborador, da mesma forma como eu disse no assédio moral, ele tá, toda vez que ele age em nome da empresa, a empresa responde pelo ato dele. Aconteceu dentro da empresa, aí é muito caso a caso para saber como que aconteceu e se aquele delito ele é considerado como assédio sexual. O assédio sexual ele é bastante específico. Os crimes, todo o Código Penal, ele tem delimitações de quem pratica o delito. No caso do assédio sexual, só praticam assédio sexual os superiores. Então, somente superiores hierárquicos que podem praticar o assédio sexual, tá? Isso quer dizer Porque que... tem uma relação de poder, né? Exatamente, eles têm uma relação de poder, então eles vão exigir alguma coisa. Inclusive, eu peguei a cola, né, do assédio sexual, para que ficar bem claro como que está no Código Penal, tá? Então, é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, favorecendo o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. E a gente tem que abrir um parênteses aqui na sua fala, que isso é homem e mulher, não é só para mulheres, né? Não Porque a está gente... escrito, né, que é homem que está constrangendo ou mulher que está constrangendo. Na verdade, todos os gêneros, né, que a gente tem. É importante que a gente deixe isso bem frisado, porque a gente fala muito do assédio contra a mulher, até porque ele é 90% dos casos, né? Esse 90% eu estou jogando esse número, tá? Não sei se ele é real Eu ou acho não. que é 88, 89, alguma coisa Então, assim. mais ou menos esse número, porém, também existe. Eu já atendi um cliente, inclusive, e aconteceu isso, um assédio moral de uma diretora para com um gerente. E ela queria alegar que não era, porque ela era diretora de uma área e ele era gerente de outra. Mas ela fazia parte do board da empresa, né? Então, ficou bem configurado isso e foi um processo bem interessante que eu passei, assim, foi bem complexo dentro desse cliente. E a importunação sexual ela já tem a ver com as pessoas que não têm uma relação de poder, né, doutor? Ela tem a ver com... Exatamente. São todos crimes que estão relacionados à dignidade sexual. Porque eu tenho liberdade de escolha sexual. Eu posso escolher com quem eu quero me relacionar. E tanto o assédio sexual como a importunação sexual como o estupro, eles retiram da pessoa a liberdade de escolher com quem eu quero me relacionar. E na importunação sexual, o Código Penal, ele trata da seguinte maneira: praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Então, qualquer pessoa que faça essa prática, ela pode se enquadrar nesse delito. Diferente do assédio, que é específico para superiores hierárquicos ou com ascendência profissional, tá? Dentro da empresa. E aí eu tenho uma pergunta para você, que eu acho que você consegue dizer melhor do que eu, né? Explanar de maneira mais abrangente sobre o ato libidinoso. De quem pratica.
Você quer saber o que faz, o que move a pessoa a praticar o ato libidinoso ou o que ele é, de fato? As duas As coisas. duas coisas. Tá bom. Bom, o ato libidinoso, na verdade, é a manifestação, o não conter os conteúdos do nosso inconsciente. Então, assim, para ilustrar, nós temos em nosso aparelho psíquico três instâncias psíquicas. Nós temos o id, que ele é formado única e pura exclusivamente dos desejos. A gente tem o superego, que são as regras, ou seja, a ética, a moral e tudo aquilo que foi introjetado em nós como seres de sociedade, e aquilo fica registrado. E lembrando que a gente tem herança psíquica, então a gente recebe registros tanto de desejos, que muitas vezes a gente não sabe como eles se manifestam na gente, mas eles já vieram, né, fora. E a gente tem também herança psíquica do superego. E a gente tem a instância psíquica regulatória, que é o ego. Somos nós, eu e você aqui conversando, eu pedindo para você, com licença, posso pegar aqui o seu copo, posso sentar na sua cadeira, né? Você me permite que o órgão regulador, que é o ego, o que ele faz? Ele entende que eu tenho um desejo de beber a água do seu copo, e não vou nem entrar, vou pegar uma coisa leve. Mas aí eu tenho o superego que diz assim, mas a água não pertence a mim, pertence a ela. Mas como ela é minha amiga, se ela me permitir, eu posso beber, se ela me der essa permissão, né? Quando você fala da liberdade sexual, nós temos condições de escolher com quem queremos nos relacionar, e aí a gente está falando das pessoas normais, né? Das pessoas emocionalmente normais. William Altomasso publicou em 1908 a sua tese sobre Emotion of Normal Peoples, que ele fala sobre as emoções das pessoas normais, a nossa capacidade de regular os relacionamentos e a convivência. Quando a gente fala dessas condutas libidinosas, o que a gente está dizendo aí? Todos nós somos desejo, temos desejo o tempo inteiro. E a pessoa que tem essa conduta, ela tem um problema, entre aspas, não vou dizer a palavra certa não é problema, tá? Mas ela não é funcional o aparelho regulador dela. Então, ela vive na função do desejo. Então, ela simplesmente age em cima da sua pulsão. Ela invade o espaço do outro. Então, ela tem um desejo por você, você passa por ela, ela passa a mão no seu corpo. Ela passa a mão no seu cabelo. E aí vem várias questões, porque nossa, isso aí é um papo para a gente ficar 2 horas, porque aí vem a questão das condutas do caráter, vem a herança psíquica, porque isso aí vai depender também da criação. Como é que foi criada aquela pessoa? Com limites, não limites, porque nós replicamos comportamentos aprendidos. Então, vou pegar o gancho do Big Brother aí, que você trouxe, né? Até para a gente falar, porque é um tema que está aquecido. Ali você vê uma conduta que ela é aceita há muito tempo na sociedade. Deixa eu fazer um parênteses, porque como eu sei que você não assiste, eu vou colocar Sim. As duas condutas para você, tá? Coloca, tá bom. O MC Guimê, ele, diante o tatuadinho lá. Diante da participante que veio de intercâmbio, ele passava a mão pelo cabelo dela, descia pelas costas, passava pela bunda e voltava. Ela se sentiu incomodada, mas percebia que ela não sabia muito bem o que estava acontecendo. Que a hora que ela viu que era a mão dele que estava na bunda dela, ela retirou. Uma vez, 2 vezes. E outro fato com a mesma moça foi o lutador, o cara de sapato, que ele estava, acho que interessado em ter algum relacionamento com ela,
seja, sei lá, de horas, de dias, tanto faz. Então ele a imobilizava e, né, em uma dessas imobilizações ele roubou um beijo dela. Então são esses dois fatores, tá? Esses dois fatos que aconteceram, Então, que são olha para você diferentes. ver como são diferentes e como eles têm a ver com o conteúdo psíquico de cada um. O cara de sapato, chinelo, aí, sei lá, tal. É o lutador. O lutador, veja, ele tem um conteúdo, né, da força. Qual que é o conteúdo psíquico dele? Da dominação, né? Ele tem o conteúdo psíquico do prazer pela dominação. Foi a profissão que ele escolheu, né? Então ele usa a força. Então o que ele fazia? Ele agarrava ela, ele roubou um beijo dela. E quanto o roubo do beijo não foi algo normatizado e romantizado nas nossas vidas e no nosso cotidiano, né? Porque ele foi, inclusive, alimentado por Hollywood e por toda a mídia durante muito tempo. Porque na cultura do patriarcado, o corpo da mulher não pertence a ela, pertence ao homem. Então, se ele quer ter alguma coisa com ela e ele está interessado nela, ele vai usar o que ele entende que ele tem de melhor, que é a força dele bruta, para seduzi-la e vai agarrar e vai dar vai roubar um beijo dela. Ela só vai se manifestar de forma contrária se ela tiver muito entendimento do que é, uma desconstrução muito grande, né? Do contrário, ela vai achar aquilo um galanteio, um elogio, como se ela fosse a escolhida entre todos elas. Ela não vai ter emocionalmente a visão de que ela está passando por uma violência, porque foi normatizado essa violência. O outro, o MC lá, ele vem de uma cultura que é própria daquilo que, inclusive, eles pregam, né? Que é a bajulação da sexualidade, perdão, a bajulação não, a banalização da sexualidade, né? Então ele já tem ali um comportamento mais atrevido, né? Menos romantizado, vamos dizer assim, porque aquilo tem a ver com a cultura do mundo que ele pertence. Então, se a gente tiver tempo para ouvir os conteúdos, né, de que é o tipo de música que ele canta ou que ele escuta propaganda, é aquilo mesmo, né, que ele vivenciou. Eles dois têm uma disfunção no sistema regulatório, né, das suas pulsões, e cada um se manifesta de acordo com os seus conteúdos psíquicos. E o comportamento dela foi o mesmo para ambos. Por quê? Ela é uma mulher, e qual que era o país dela? Latino-americano? Mexicano. Ela é uma mulher de uma cultura bem machista, né? Eu vi alguns trechos, não assisto o programa, eu vi alguns trechos de declarações dela dizendo, mas eu não senti, não me senti abusada, e inclusive e tem até um choque de gerações, né? Porque você vê mulheres, as mais novas, que estavam lá presentes, tentando explicar para ela, né, o quanto ela foi agredida, porque ela se sentiu extremamente culpada, que é o que acontece. Você tem os números aí. Quantas mulheres denunciam o assédio que sofrem no ambiente de trabalho e quantas se calam por vergonha ou por medo? 60% delas não denunciam porque elas têm medo de perder o emprego. 78% não denuncia por acreditar que nada vai acontecer e 10% não sabem dizer se realmente sofreram ou não assédio sexual. Pois é.
E a gente tem um índice no Brasil, por exemplo, a cada 4 minutos uma mulher sofre um estupro. Ou eu acho que não é só estupro, é estupro e uma situação de assédio, né? Então, o estupro A cada... mudou, né? Uhum, Hoje, eu acho que é até bom colocar, porque eu não sei se as pessoas elas têm noção do que realmente é estupro. Antigamente, o estupro ele vinha da conjunção carnal. Então, uhum. houve penetração, houve estupro. Hoje já não. Hoje ele vai além com a permissão, com a não permissão da prática de ato libidinoso. Né? Então, toda vez que a mulher ela é constrangida mediante violência ou grave ameaça, a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso é estupro. Aumentou, olha como aumentou, né? Sim. Por isso, o ato libidinoso. E aí você pode pegar até a situação do Big Brother, por exemplo, do tal do lutador, né? Que ele deixou com que ela não tivesse escapatória porque ele usou da força bruta, que ela não tem. Ele é um lutador. Ela, pelo que vi, não vi pessoalmente, parece que é uma mulher pequena, né? Ainda que fosse uma mulher grande, a constituição dela, não, a força física não é compatível. Então, aí a gente pode pensar até muito mais do que numa importunação sexual, não? Eu acredito que não, porque os crimes eles também têm intenção. A Uhum. intenção que ele teve. Porque, assim, aparentemente, tá? A intenção dele não era de ser violento. Ele tinha uma intenção mesmo de praticar, sem a anuência dela, o ato libidinoso, e não de ser violento. Mas é Então, uma interpretação, né, doutor? Para mas mim, para crime tem que ficar muito claro. uhum. Então, que como o crime é algo que entende-se que é exceção e que retira a liberdade das pessoas, ainda que a vítima sofra muito mais, tem que ter limites, né, para que ele possa aí possa se fazer o enquadramento no delito, né? Então, aí tem crime doloso, crime culposo, quando há realmente efetiva intenção, ou quando não há a intenção de praticar, mas aí acontece, você correu o risco. Então tem muitas variantes, né, para que se possa enquadrar em um ou outro. E uma questão que eu acho importante de colocar, como você falou do ato libidinoso, que ele pode ser, que normalmente ele é considerado um desvio, quando foi idealizado essa sistemática de colocar as pessoas em regime fechado, era para que elas pudessem ser ressocializadas a partir do que você colocou. Então, o nosso sistema, é só um adendo, né? O nosso sistema penitenciário, ele é falho no sentido de ele não olhar para essa ressocialização. Porque essa Sim. pessoa que falhou, vamos tratar ela, então? Ok, vamos tratar, porque esse é o objetivo do sistema carcerário. Esse é o objetivo da pena, não é só uma retribuição ao mal causado, deixando a pessoa lá esquecida com milhares de outras pessoas. É fazer com que ela veja que errou e voltar para a sociedade, a conviver em sociedade já consciente do seu ato. A gente vê isso? Não, porque o nosso sistema não funciona. O nosso sistema ele não tem o compromisso da remissão do regresso na sociedade, da socialização dele, de fazer com que ele seja capaz de, na verdade, os nossos penitenciários elas são uma fábrica de monstros, né? Porque o cara entra ali, que ele cometeu um pequeno delito e ele sai de lá chefe da quadrilha. É interessante que ele Dando... entra. Ai, desculpa, Fá. Sim, pode falar. Ele entra lá para ficar recluso, para que possam observar ele 24 horas por dia.
Não, mas Então, ele é não o Big fica. Brother penitenciário. Só que ali ele não escolheu, ele praticou delito. Quem está no Big Brother escolheu. Então, eu vou ter câmeras, eu vou perder a minha identidade, né? Porque ali as pessoas acabam perdendo um pouco da identidade delas, principalmente quando tem a dinâmica do quarto branco, né? Que se colocam as pessoas com roupas brancas num quarto todo branco para que ali elas fiquem na solitária, no regime de solitária. Eu não sei se as pessoas já fizeram a correlação, né, do Big Brother com o sistema penitenciário. O Big Brother é um tanto mais cruel para a mente da pessoa do que o próprio sistema penitenciário. Eu já até aproveitando o gancho, né? As pessoas até falam assim, nossa, por que você não assiste o programa, sendo que você é uma pessoa que é especialista em avaliação do comportamento e ali você tem uma condição, né, de avaliar o comportamento das pessoas. Eu vejo esse programa como algo que está ali totalmente voltado, lógico, para a audiência, porque é comercial, e vejo que ali eles praticam diversas perversidades psíquicas com as pessoas, e até a título experimental. E o que faz um programa como aquele ter tanta audiência? A doença da nossa sociedade, que sente prazer em ver as pessoas colocadas ali sob punição, sob privação, sob observação, sob tortura, porque ele é um programa de tortura psicológica. O pouco que eu conheço, tá? Porque não assisto, né? Eu leio a respeito. Privação alimentar, privação de convívio com as pessoas. O sistema prisional, ele tem por regra a visita do familiar ao preso, né? E ali você tem pessoas que estão 3 meses em confinamento, e assim, é tão prejudicial à sociedade aquilo que as pessoas não se dão conta, que as pessoas estão se submetendo à tortura, à barbárie, ao desrespeito, à exposição como animais no zoológico, porque assim, a correlação que você fez foi com o sistema prisional, eu vejo como animais no zoológico. Eu já acho, por exemplo, o zoológico, inclusive, já não acho ele uma coisa, acho péssimo também, horroroso, né? Acho péssimo também aquilo. E você imagina com pessoas, né? Aquilo para mim é um zoológico. É como se fosse um zoológico com as pessoas no lugar. Ali você tem um público para observar o ser humano, que é o seu semelhante, na sua situação mais degradante, passando por todos os tipos de violência psíquica possíveis. Eu não consigo, como psicanalista, acreditar que alguém que passou por aquele tipo de situação por 3 meses não saia de lá com problemas emocionais e que muitas vezes eles podem, inclusive, despertar um gatilho em alguém que não tenha nunca mais conserto. Aí eles falam que eles têm um apoio psicológico, que tem todo aquele fator, né? Eles colocam que tem assistência social, tem lá e tal, mas mesmo assim, às vezes a pessoa precisa de um gatilho tão simples para poder desestabilizar a emoção dela, que às vezes um filme que ela assiste desestabiliza toda uma área emocional da vida dela. Existe um estudo da filosofia, eu não sei se é da Casa do Saber ou se é do Instituto Acrópole. Eu acho que é do Instituto Acrópole. Que eles fizeram um estudo a respeito das canções que a gente escuta. Então, o quanto elas reverberam nas nossas doenças emocionais. Então, aquela situação do Big Brother ali, ela está para aquilo. Então, as mulheres elas estão estimuladas para se comportar de uma forma bem sexualizada,
existe muito uso de bebida alcoólica, que é um entorpecente. A bebida alcoólica, ela é igual, não tem diferença nenhuma para nenhum outro tipo de droga. Ela é legalizada porque é a conveniência da indústria. Porque o capitalismo reina para poder governar tudo isso, mas ele é um entorpecente, ele tira da pessoa, inclusive, qual que é o efeito do álcool na mente da pessoa? Vamos lá. A gente tem vários tipos de entorpecentes. O efeito do álcool é o quê? A queda da capacidade regulatória ética moral. Ela diminui até e vai diminuindo conforme o consumo, por isso que tem gente que muitas vezes para poder fazer algo que para uma pessoa tímida, que é extremamente constrangedor e tal, ela bebe. Porque o álcool provoca isso no sistema nervoso central. Então, eu acredito... E assim, tudo isso, né? E aí eu vejo que é um impacto muito grande no que se refere... Não gosto muito de falar de moral, tá? Porque a moral, para mim, é imoral, como dizem os filósofos. Mas eu gosto muito de falar de ética. Mas eu vejo que é tão antiético porque tudo isso em troca de dinheiro. Não é para salvar a vida de alguém que está doente, ou tem um familiar meu que está muito ruim, ou porque eu quero uma mudança na sociedade. Não é como o jejum do Gandhi. É como um processo para eu ganhar dinheiro para poder promover a minha própria vida. Então, é o alimento, e você vê quantos e quantos anos esse programa é líder de audiência. Né? Então, vou respondendo todos os seus... Tudo isso aí é o fator... Quando a gente fala de libido em psicanálise, que é bem diferente do que se fala no direito, quando a gente fala de libido, a gente fala de potência. E aí até a gente tem Nietzsche, que falou muito da potência de agir, né? Então, libido é potência de vida. E aí, na psicanálise, a sexualidade saudável, não essa sexualidade, a sexualidade saudável, ela é a potência de agir do indivíduo. Então, é sobre isso. E eu vou aí, dentro do que você falou, um pouquinho além, né? De maneira histórica, já tinha o Coliseu, né? Que as pessoas elas acabavam se matando ali, elas lutavam para a diversão da coletividade. E outro ponto é que nós temos os chamados neurônios espelho. Então, se nós não nos conhecemos muito bem e se nós não sabemos os valores do local onde nós estamos, e algo identificar dentro, se algo for identificado com o nosso próprio entendimento, nós vamos replicar. Então, vendo o Big Brother, achando aquilo tudo muito natural, muito normal, eu gosto de ver para ter exemplo. Adoro exemplos. Eu não tenho uma frequência de Big Brother, eu estou assistindo esse, então às vezes eu fico até ansiosa porque eu não tenho parâmetros de Big Brother, né? Não sei se acontece a mesma coisa em todos. Então, e aí eu, dentro do meu ambiente de trabalho, vai ter uma festa. Ou então eu vejo a oportunidade de ter uma vantagem. É inconsciente. Ele vai para dentro do nosso inconsciente e ele vai ali reverberar junto com os nossos valores. Se eu estou no piloto automático, que normalmente as pessoas estão no piloto automático, elas não conseguem identificar aquilo que é delas ou aquilo que foi incutido na cabeça delas, aquilo que influenciaram ela pelo neuromarketing.
Se as pessoas conhecessem neuromarketing, elas iam ficar muito assustadas com a forma que elas simplesmente reagem, né? Que elas não estão agindo. Grande parte do nosso dia, estamos reagindo aos estímulos que são dados a todo momento. Então, nesse momento, o neurônio espelho viu oportunidade, vai replicar. E como você colocou, a moça que sofreu, ela é um pouco mais velha, ela se sentiu mais velha, 30 anos, ela se sentiu culpada. As mais novas falam, não, isso não pode ser dessa forma. Então teve o choque também de gerações, mas tem uma grande parte que quando acontecer, ela vai se sentir culpada, ela vai se calar. E o assediador, ele tá lá no inconsciente dele que ele pode fazer, mas que absurdo! Eles foram expulsos por quê? Onde já se viu? Que regra é essa? Isso ficou tão claro na cena que eu assisti, na cara de espanto deles. Quando eles foram... Tadeu Schmidt, né? Que é o atual Pedro Bial, do Big Brother. O Tadeu Schmidt, quando ele se posicionou, né, e expulsando a cara de espanto deles, assim, foi um choque tão grande para eles, porque a Hannah Arendt, eu não posso deixar de citar a Hannah Arendt, Adoro. jamais, não posso, jamais. Adoro. Ela, né, você conhece, né, ela falou sobre a banalização do mal, né, então... a gente vive numa sociedade, e só para contextualizar, a Hannah Arendt é uma escritora, uma filósofa estudiosa a respeito do comportamento das sociedades na época do Holocausto, do comportamento. Ela, por ser judia e de família judia, ela abraçou essa causa. E ela foi ela criou toda uma tese, fez todo um estudo sobre o comportamento de um soldado, que me fugiu o nome dele agora, que foi julgado pelos crimes em Auschwitz. E ele foi julgado em Israel. E o julgamento dele, ele disse no julgamento dele, mas eu não matei ninguém. Eu só levei as pessoas para lá. Né? E baseado nisso, e ele fala que ele entregou para outro, não foi ele que matou e tal, blá, 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 blá. E aí o que acontece? E ela, baseado nessa situação toda, ela escreveu e ela falou demais sobre a banalização do mal. Aquilo que a gente vem estudando, né, desde acho que dos anos 80, né, para cá, que vem a sociedade passando por uma transformação do não permitido do que é permitido, né? Então, quando você banaliza o mal, a atitude do programa ali foi de expulsá-los. No meu ponto de vista pessoal, eu vejo que tem toda uma ação de marketing comercial ali, né? Eu percebo. Porém, se não o fizessem, e eu acho que já não o fizeram em diversas vezes, porque aquilo ali do qual eles foram punidos aconteceu inúmeras vezes já, em diversos programas de Big Brother, eles estariam ali, e a mensagem que eles quiseram passar foi justamente essa, né, de não banalizar aquilo. E por que uma mulher, ela se sente mal até, e ela se sente em dúvida? Quando você a mulher, quando ela vai reivindicar qualquer posicionamento dentro de uma situação dessa, ela é colocada como histérica, como problemática, como traumatizada, e é sempre dito para ela assim, não, você não está bem. Né? Sempre é colocado isso. Isso acontece com a gente o tempo inteiro. Então, por existir essa coisa no inconsciente coletivo, a gente tem que ser pessoas responsáveis pela mudança do ambiente, porque senão a gente está contribuindo para essa banalização do mal. Então, o homem não basta com que ele seja um não assediador.
ele precisa combater o assédio. Na posição de líder, ele precisa exigir que a sua equipe, que os homens da sua equipe tenham uma conduta ética no trabalho, seja com homens, com mulheres, enfim, principalmente no que se refere a qualquer tipo daquilo que fira o outro. Então, é nosso papel na construção dessa sociedade mais límpida, né? Que é, na verdade, a luta do homem contra o próprio homem, porque o ser humano está lutando contra os seus instintos. E aí, quando você fala assim, no mais das vezes a gente está no automático, né? As pessoas não têm noção do que é o neuromarketing, por exemplo, né? Que é esse efeito gado, né? Manada, né? Que a gente vê aí. É porque, para você poder ter essa... Você precisa ter coisas que o sistema não permite com que as pessoas tenham justamente para poder manipulá-la. Que é educação, conhecimento, convivência com núcleos saudáveis, né? Isso é restrito a poucos. Então, as massas, elas banalizam o tempo todo. Você vê isso o tempo inteiro. E aí cabe a nós pontuarmos toda vez que a gente vê, para a gente poder ir construindo ideias. É um trabalho de formiguinha, mas é o nosso papel, né? Por isso que eu acho... Hã? Sim, diga. Eu fico me mexendo, eu fico tremendo as coisas aqui. Por isso que eu acho importante esse trabalho da gente fazer a junção de direito com comportamento, com psiquismo, com PNL, com coach, com programas de liderança, para que a pessoa, a partir dela mesma, consiga perceber qual que é o papel dela na sociedade de maneira saudável, para que ela enxergue. Então, empresas que estão nesse movimento, hoje em dia, podem ser chamadas de empresas sustentáveis também. Toda a ação que está a favor de algo que seja melhorado é uma empresa sustentável. Não, o meio ambiente não é só o meio ambiente natural. Há esse meio ambiente também de trabalho, esse meio ambiente estrutural, né? Acho que eu posso colocar dessa forma. Então, é muito importante ter essa visão corporativa, organizacional de ser humano. Não basta a empresa colocar as regras. Olha, então eu vou te entregar o caderno de regras da empresa, o nosso... agora me fugiu o nome. Manual de procedimento? Vou entregar o manual de procedimento. Código de ética? Código de ética, você vai ler e é isso, vai entrar por aqui, vai sair por aqui. A empresa não está preocupada com o ser humano, não é dessa forma que até é colocado para se treinar pessoas de acordo com a lei 14.457, eu sabia que eu não ia decorar, 14.457, que trouxe uma novidade, né? Ela veio dentro do Emprega Mais Mulheres, mas ela vai ajudar muitas pessoas a se ajustarem dentro das empresas, porque é mais do que necessário tirar esse ranço das empresas que eu só estou lá para ganhar dinheiro. Uhum. Amanhã eles podem contratar outra pessoa e colocar no meu lugar. Então, porque eu não sinto que eu estou sendo amparada dentro do meu local de trabalho. Se eu estou amparada dentro do meu local de trabalho, eu vou trabalhar mais feliz, eu vou produzir mais e em menos tempo. Uhum. Então, isso é fantástico. Então, esse olhar da empresa para o cidadão, eu não sei como ainda os empresários, a grande maioria ainda não percebeu isso, né? Claro que tem empresários que eles prezam pelo ser humano, mas devia ser, sei lá, 90%, e não é uma quantidade mínima, né? E a nossa ideia, né, Fabi, é essa de humanizar por meio aí agora da legislação
que a legislação é uma coisa muito nova, mas você já trabalha com treinamento corporativo para essa humanização já faz muito tempo, né? Eu também já tenho a ideia e já faço aí os meus cursos relacionados a essa humanização, né? Desde que eu comecei a dar aulas, eu olho para o ser humano, né? Até porque as minhas matérias, elas são muito relacionadas ao ser humano. É só direito do trabalho? O direito do trabalho nasce do direito constitucional, dos direitos humanos. Não existe direito do trabalho sem olhar para o direito constitucional e sem olhar para os direitos humanos, né? Então, eu acho que esse nosso trabalho, ele vai ser fundamental para o clima organizacional das empresas, para o meio ambiente de trabalho sadio. Então, vamos falar um pouquinho sobre o nosso projeto corporativo, que é um treinamento sobre práticas e condutas assertivas e respeitosas no ambiente de trabalho, que incorporam, né, esse é um projeto meu e da doutora Roberta, da Rô, né? Ela que me chamou, me propôs esse trabalho, foi uma ideia dela, e tem o conteúdo tanto do que se refere às doenças emocionais, que é a parte do qual eu falo. Quando a gente fala muito do burnout, a gente fala sobre o trabalho como fator desencadeante da doença, o que acontece dentro das empresas, qual o papel do líder nesse processo, né? Quando também o trabalho ele é a causa necessária, ou seja, precisa ver o trabalho para que a pessoa adoeça, e ela adoece única e exclusivamente por conta do trabalho, que é no caso do burnout, né? E quando situações que acontecem no ambiente profissional, elas potencializam já as psicopatologias que as pessoas têm. E qual é o efeito que essa cultura do assédio, e que alguns movimentos chamam de cultura do estupro também, no ambiente de trabalho, eles reverberam na saúde emocional das pessoas. E a doutora Roberta, aí, conhecedora de todas as questões jurídicas, e principalmente dessa lei 14.457, ela desenvolveu, inclusive, um e-bookzinho para quem está acompanhando a gente. Fala um pouquinho desse e-book aí que a gente vai enviar para o pessoal. Eu idealizei um e-book com as principais ideias do que estamos colocando aqui, porque eu tenho certeza que quem está assistindo deve ter acendido uma lampadazinha com a ideia de querer saber mais. E o ideal é que assista a live dessa maneira descontraída, como a gente está colocando aqui. Não sei se está vazando no vídeo a obra do lado da minha casa, no som, mas se tiver, vocês me perdoem. Porque, assim, eu não tenho controle sobre essa obra. Gostaria tanto de ter controle sobre essa obra, mas não tenho. Faz parte das coisas da internet. Toda vez que eu mudo de casa tem uma obra do lado, né? Eu vou puxando a obra na bagagem. E esse e-book, ele tem as principais ideias, até para que ele possa servir de estímulo para outras pesquisas, ou para que as pessoas possam levar para dentro das empresas dela a ideia e ficar com o nosso contato para que a gente possa futuramente fazer um trabalho em conjunto. Então tem esses dois vieses, né? Seria muita hipocrisia falar que não é um material promocional também do nosso trabalho. É um material informativo, mas também é um material que vai dizer um pouco sobre o nosso trabalho, sobre o meu trabalho, sobre o seu trabalho, e como, a partir dele, as pessoas podem começar a se movimentar. Porque informação é ouro, né? Hoje em dia. E como você colocou sobre as doenças psíquicas, é muito importante que as pessoas conheçam, né? Saibam o que é.
que é do cérebro. Ele não vai trazer uma informação que a pessoa não conhece a partir da PNL. Então, por isso que é importante o maior número de informações que possam agregar conhecimento. Porque se você não sabe o que é uma coisa, você não vai conseguir nomear e você nunca vai conseguir chegar a uma cura efetiva para que você tenha aí uma melhor qualidade de vida. Você vai estar achando que tem alguma coisa errada e você não sabe o que é, porque você não consegue nomear aquilo, porque você não consegue perceber o que é aquilo. Então, esse e-book, ele tem a função de despertar de uma maneira bastante simples e bastante breve para essa cultura organizacional que hoje tem que olhar, sim, para o assédio moral, para o assédio sexual, e saber que se não encaixar em assédio moral e em assédio sexual, a pessoa não está desprotegida. Ainda temos o Código Civil, temos o Código Penal, tem a Constituição Federal, tem uma enormidade de legislações no nosso país que podem proteger a pessoa, para que essa pessoa não se sinta desamparada como hoje ela se sente desamparada perante o judiciário. Então, antes de chegar no judiciário, vamos prevenir, né? A prevenção é fantástica, eu acho que é uma medida totalmente necessária. E a hora que eu puder também colocar aí as minhas redes sociais, você me fala. Já podemos, a partir acho que daqui uma semana, 10 dias, já vai estar tudo no ar para a gente poder dar a possibilidade das empresas terem acesso a esse trabalho incrível que a gente desenvolveu para eles. Bom, o nosso tempo estourou, mas é muito gostoso conversar com você, né? Mas nossa conversa vai continuar no final de semana e o pessoal aqui, eles vão ter que seguir a gente. Segue a gente nas redes sociais. Quem está aqui assistindo esporadicamente, eu estou em todas as redes, no @Fabiana Psicocoach. E quais são as suas redes, doutora? O pessoal da equipe vai passar aqui embaixo, mas passa para eles. O Instagram, né, é roberta.oliveira.5437. Lá tem o... esqueci o nome, que você clica na bio e aparece todos ali. O link da bio. Uhum. O link da bio. O link da bio, e aí você consegue ter acesso ao LinkedIn, ao meu webfólio, aos e-books que eu já coloquei para venda também, para ajudar as pessoas a pensar um pouquinho melhor a partir do conhecimento da mente e do direito também. Sensacional, Rô. Muito obrigada, tá? Se cuida. Obrigada, você também. Até mais. Até, querido. Tchau. Gente, vocês viram, a doutora Roberta é incrível. Ela é uma pessoa muito preparada, inteligente, e esse projeto que a gente construiu e está aprimorando é essencial para as empresas que hoje querem ter clima e sustentabilidade. E já é um módulo no meu curso de capacitação da liderança. A doutora Roberta tem uma fala no terceiro módulo a respeito de assédio e de importunação e de todas as situações em que o líder precisa para poder se desenvolver. Então, se você quiser saber mais sobre isso, me siga em todas as redes, no @Fabiana Psicocoach, e em cada uma delas tem um linkzinho lá para você entrar em contato com a minha equipe, que está o tempo todo disponível para atender vocês, tá bom? Gente, muito obrigada pela audiência de todos. Eu espero que vocês tenham aproveitado o nosso conteúdo e é um prazer estar com vocês, como sempre. Um beijo e até a próxima.